Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas deputados, eu gostaria ainda, aqui dessa tribuna, de falar sobre um caso que há alguns dias, já semanas inclusive, tem repercutido muito na sociedade gaúcha brasileira, que foi o boicote organizado à exposição Queer Museu, que por iniciativa do Santander, por vias de Lei Rouanet, foi criado e depois também encerrado, prematuramente, porque havia uma data para encerrar, em virtude do boicote feito pela sociedade, em virtude das pessoas, clientes do Santander, sobretudo, que diziam que fechariam suas contas se aquela exposição continuasse. Algo presente na liberdade de mercado, na liberdade de expressão, inclusive das pessoas dizerem: eu não quero continuar com uma conta no banco que está patrocinando, indiretamente, inclusive com dinheiros públicos, uma exposição com a qual eu não concordo. Eu quero dizer aqui, senhor presidente, que eu discordo dos conservadores mais radicais quando tentam definir o que é arte, inclusive uma discussão que não deveria neste momento estar em pauta, até porque o próprio Cristo sempre garantiu a liberdade às pessoas, o seu direito ao livre-arbítrio e, portanto, não tentou jamais impor sobre os demais a religião, a sua fé, nem por intermédio de seus discípulos. E também discordo dos liberais mais radicais, mais libertários, quando acham que a liberdade de expressão não encontra fronteiras, sobretudo quando diz respeito à exposição de crianças a determinadas imagens. A liberdade de expressão precisa sim ser garantida, a liberdade artística também. Mas há certas exposições e certos museus, deputado Frederico Antunes, inclusive em outras partes do mundo, que têm restrições etárias. O Museu da Tortura, por exemplo, é um museu que tem classificação etária. Se um pai quiser levar uma criança, um jovem, menor de idade, para ver a exposição, ele leva, mas é a responsabilidade do pai. Mas não era o caso do Queer Museu, e vou deixar isso ainda mais evidenciado e mais claro aqui no meu pronunciamento. Por que, deputado Thiago Simon? Porque, conforme disseram procuradores criminais aqui do Estado do Rio Grande do Sul, a erotização de crianças era objetivo da mostra. Sim, era objetivo da mostra. E eu quero lembrar a este plenário que esta Assembleia Legislativa retirou toda a expressão de ideologia de gênero do Plano Estadual de Educação por meio de votações de emendas, assim como também o Congresso Nacional retirou, em várias tentativas que foram feitas de incluir isso nos planos de educação, seja nacional ou estadual. E mesmo assim, com dinheiro público de renúncia fiscal, foi criada, foi subsidiada esta exposição que incluía inclusive um material de apoio, um caderno do professor que tratava sobre estes temas. Diz o material, assinado pela ação educativa do Santander Cultural e também por Sérgio Real, presidente: este caderno é um material para ser utilizado em sala de aula, no espaço expositivo, bem como a possibilidade de uma mediação estendida. E mais adiante, as propostas que são dadas aqui neste caderno, deputado Thiago Simon, demonstra claramente, presidente Maurício Zedrick, que era a intenção, sim, de falar de ideologia de gênero dentro das salas de aula que carecem tanto do ensino das matérias de português, matemática, química, física, e que aqui nesta Assembleia, por meio do voto majoritário dos deputados, estas expressões de ideologia de gênero foram retiradas do Plano Estadual de Educação e ainda assim tentam e insistem. Diz a proposta 7, os brinquedos infantis são alvo de inúmeras discussões no que se refere às questões de gênero que influenciam a sua produção. E muitas vezes meninos que brincam com brinquedos de meninas são repreendidos. O inverso também é verdadeiro. Essas situações tidas como fora do normal, ou seja, dentro da normatividade, acabam por gerar violências sutis e veladas, porém igualmente danosas. Que tal propor, diz o material, para os professores, em sala de aula,
uma visita a uma loja de brinquedos para observar o que é vendido habitualmente, a partir de uma visão de marketing destinada a meninos e meninas? Há uma relação de gênero binária, portanto. Proponha, aqui para os professores esse material, deputado Thiago Simão, proponha, senhor professor, que em grupos os alunos construam protótipos de brinquedos em papelão ou outros materiais, invertendo tais conceitos. Proposta número 7, eu poderia mencionar outras, deste caderno destinado a professores, e vários levaram, sim, estudantes a esta exibição, a esta exposição chamada Queer Museu. Ilegalmente, pois contra o Plano Estadual de Educação, que não previa esta discussão de ideologia de gênero nas escolas. Fica claro, portanto, aquilo que disseram os procuradores criminais Alexandre Lipper e Silvio Munhoz. De fato, a erotização de criança era o objetivo da mostra. E dizem mais: para quem ainda tem dúvida, aqui está a prova de que a ausência de restrição etária não foi um descuido. O evento tinha como finalidade a doutrinação amoral do público infanto-juvenil. E os pais que agora tomaram conhecimento disso podem procurar o Ministério Público para a adoção de providências. Sobretudo, se descobriram que os filhos participaram de alguma dinâmica sensorial sugerida no evento, o que pode caracterizar crime contra a dignidade sexual. Aqui está, portanto, a cartilha, um material de apoio, o caderno do professor, escrito aqui, a câmera pega bem, ação educativa. Este material foi distribuído gratuitamente às escolas, deputado Thiago Simão, para que professores levassem estudantes. E neste material estava também um CD com fotos dos objetos expostos, pinturas expostas para o professor, para poder levar para a sala de aula, muitos deles inadequados para menores de idade. Portanto, facilmente acessíveis a quem não deveria ter este acesso. E mais, senhor presidente, há aqui um papelão colorido. Nós nos demos ao trabalho, minha equipe e eu, de fazer deste pedaço de papel um origami, como é o objetivo. E aqui, quem está em casa pode ver, toda criança conhece esse joguinho, você diz um número, 1, 2, 3, 4, 5, o número que você quiser, você vai contando, são 4 lados aqui, até abrir o origami. Vou abrir aleatoriamente aqui. 1, amarelo. Abre-se o amarelo, pergunta: rosa é de menino? Para crianças, para a escola, brincadeira, inocente, ingênua. Na minha mão aqui. Opa. Vamos de novo. Vamos abrir na cor rosa. Já que falou rosa e menino, tem as cores amarelo, verde, azul e rosa. No rosa, o que é gênero? Senhor presidente, esta cartilha foi distribuída nas escolas e nós aprovamos por meio de diversas emendas neste plenário aqui no estado do Rio Grande do Sul que ideologia de gênero não é matéria de debate dentro de escola. A história de que se o homem ou se a criança é homem ou mulher, por ser uma construção social, não é matéria de debate dentro de escola. Este parlamento rejeitou a ideologia de gênero, que, como muito bem dito por Vossa Excelência, deputado Thiago Simão, está a serviço daqueles que querem justamente deturpar a educação, parar de passar português, matemática, química, física, para desconstruir o próprio conceito de família. E eu queria dizer aqui, portanto, que os procuradores criminais que corajosamente emitiram essa nota deram mais razão para que o promotor de justiça que cuida de infância e adolescência se pronuncie de forma ainda mais veemente do que foi na semana passada, quando disse
que realmente a exposição era inadequada para menores. Crimes podem ter sido cometidos, e isso é que está em jogo. Eu sou contra a violência. Sou contra a violência, e achei errado quem agiu de qualquer forma violentamente nos últimos dias. E a esquerda demonstrou bem com um professor agressor, inclusive, contra Arthur Doval, que recebeu um soco na cara, e esse professor depois foi demitido pelo Ângulo, por ter feito o que fez em uma das manifestações de esquerda. Eu sou contra a utilização de dinheiro público para esse tipo de manifestação imprópria para menores, ainda mais por meio de um banco privado que sofreu boicote. Mas está lindo de ver a esquerda defendendo um banco capitalista. Terceira coisa, eu sou contra a pichação, qualquer tipo de violência contra o patrimônio público, e acho horrível o que fizeram com agências do Santander. Não poderiam ter feito isso, cidadãos. Mas é lindo que a esquerda agora está contra isso, mas picha e quebra tudo que vê pela frente quando vai para a rua manifestar-se. Portanto, senhor presidente, quero deixar aqui a minha manifestação de repúdio ao que aconteceu nos últimos dias, a minha manifestação de apoio a todos que estão procurando o Ministério Público, e dizer a todos os liberais e conservadores que se sentiram atingidos, que bom que vocês se pronunciaram. Repito, o mais radical liberal não pode aceitar que a liberdade de expressão seja utilizada como argumento para que crianças sejam doutrinadas e abusadas ideologicamente, mentalmente, sexualmente ou de qualquer forma. E o mais radical dos conservadores também não pode querer definir o que é arte ou o que não é arte e impedir que maiores de 18 consumam da forma que quiserem dentro do museu uma determinada forma de manifestação artística. Porque, repito, até Cristo não quis impor a religião sobre os demais. Porém, os verdadeiros liberais e conservadores que acreditam nas instituições que nos trouxeram até aqui, manifestaram-se e continuam manifestando, com repúdio ao que aconteceu na exposição Queer Museu do Santander, boicotando uma instituição privada que decidiu unilateralmente encerrar a exibição, pois estava sofrendo com o que perderia de clientes. E também, senhor presidente, manifesta aqui todo apoio, em especial aos procuradores criminais Alexandre Lipper e Silvio Munhoz, pela coragem de dizer a verdade. A verdade é que este brinquedinho aqui, aparentemente ingênuo, não é ingênuo. Foi muito bem pensado por aqueles que querem, como disseram os procuradores, erotizar crianças a partir daquilo que os professores, maus professores, lamentavelmente, que são uma minoria, dizem na escola. Muito obrigado, senhor presidente.